Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Agro Insights, um evento que vai falar bastante sobre tecnologia e agronegócio. O nosso tema em destaque hoje, como vocês viram no convite, é automação inteligente de processos para a aceleração do Agro 5.0. Então, a gente vai falar muito sobre produção, tecnologia e inovação em importantes segmentos do agronegócio, mostrando aí o back-office, né, mostrando essa automação de processos em várias fases do agronegócio. E é um prazer receber todos vocês que se inscreveram, que já estão aqui ao vivo com a gente. Muito obrigada também aos nossos convidados por estarem conosco hoje virtualmente, vão compartilhar aqui os seus conhecimentos para juntos falarmos sobre esse assunto que é tão relevante hoje para o nosso agronegócio, né? E para onde estamos caminhando para chegar no Agro 5.0. Então, para a gente começar, eu vou apresentar cada um. Depois a gente vai já introduzir aí para o nosso debate e vocês que estão participando podem mandar perguntas também, podem mandar suas sugestões, contribuições, a sua história para a gente trazer aqui um debate ainda mais rico, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou falar com o Thiago Amor, que é sócio e vice-presidente de vendas da Lecom Tecnologia. Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui também no evento. Olá, Lilian, bom dia a todos, um prazer enorme para a gente, né, para mim aqui, representando a Lecom. A gente tem aí mais de 20 anos de história aí relacionada à tecnologia, uma empresa nacional com atuação também com projetos globais, né, então é um prazer enorme, né, olhar para isso e trazer tecnologia e essa discussão tão rica aqui. E falando nesse evento, né, assim, rapidamente, a gente fez vários eventos no ano passado, né, de webinários, né, acho que foi muito comum, né, nesse momento que a gente está, fazer webinar, né, levar conteúdo, levar informação para todos, e esse ano a gente está procurando fazer um pouco menos, mas tentando elevar ainda mais as qualidades, né, porque trazendo você, né, trazendo o Alberto, trazendo o Renato, o Éder, pessoas aí, referências, né, no setor, e de uma forma diferente, de uma forma inovadora. A gente fez um outro relacionado a CSC, e agora olhando para agro, né, um assunto tão importante para nós. E como eu sempre falo no começo desses webinários, é assim, é importante para nós levar conteúdo, informar, trazer novidade, trazer informação. Então, um prazer gigante aqui participar de mais esse evento, e obrigado. Muito bom, Thiago, nós que agradecemos. Realmente, né, o agronegócio com essa pujança toda e tão complexo também, é importantíssimo a gente trazer aqui vários debates, vários pontos de vista, como nós teremos hoje. Então, a gente recebe também aqui hoje o Éder Pantini, que é gerente de TI da Jalles Machado e também presidente do Hub Uniagro. Oi, Éder, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos, bom dia, Lilian e nossos participantes aqui hoje. Uma grande satisfação poder participar aqui com esse grupo. Obrigado pelo convite, o pessoal, a equipe da Lecom. Uma grande satisfação representar a Jalles Machado, né, nessa sessão de discussão aqui com vocês, e o Hub Uniagro, que é o nosso grupo de empresas aí de agronegócio, discussões, e espero poder contribuir com a nossa experiência, com a nossa história e aprender também com vocês um pouquinho mais. Isso aí. Muito bom, Éder. Obrigada pela participação também. Eu vou apresentar o Renato Assis, que é supervisor de processos da Credicitrus. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo também. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos aqui. É um prazer participar desse painel aqui com o Thiago, o Alberto, o Éder. Agradecer a Lecom pelo convite. É um privilégio representar a Credicitrus nesse evento. É uma cooperativa de crédito que tem sede aqui em Bebedouro, com 38 anos de história. Nascida com o DNA do agro, né? Nosso DNA está no agronegócio, nós temos dentro de uma cooperativa de produtores rurais. Hoje somos mais de 160 mil cooperados, mais de 110 postos de atendimento, e estamos aí nos aproximando de 9 bilhões em ativos. Então, é uma satisfação enorme compartilhar as experiências que nós estamos construindo aqui, voltadas a essa automação inteligente de processos, e com certeza sairemos daqui com muito mais aprendizado, dado o nível dos profissionais que aqui estamos em debate. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Renato. E a gente tem o prazer de receber também o Alberto Yoshida, que é presidente do Conselho Diretor da Andav, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, e ele também é diretor-presidente da Yoshida Hirata. Bom dia, Alberto. Grande prazer recebê-lo. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Cumprimentar os nossos colegas, o Éder da Jalles Machado. Eu já tive a oportunidade de estar com a Jalles Machado em um painel que nós discutimos há um tempo atrás.
o Renato, isso em especial ao Thiago da Alecom, que organizou e que fez o convite com a gente. Lilian, e você, a gente já tem vários eventos juntos, né, organizando aí desse Brasil afora. Eu estou aqui representando hoje o Conselho Diretor da ANDAV, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Produtos Veterinários. É uma associação que está no mercado, que existe há mais de 30 anos. Nós temos hoje algo em torno de 1.920, 1.930 CNPJs dentro do nosso guarda-chuva, são CNPJ associado efetivamente à ANDAV, nós estamos sediados em Campinas. Nós somos mais de 30 distribuidores no Conselho Diretor, onde nós damos a visão e a linha de estratégia para os nossos executivos. Para nós da ANDAV, quando a gente fala de agro, e hoje vai ser um agro diferente, nós vamos falar do agro back, né, do back office, um assunto que muitas vezes a gente não discute no nosso dia a dia, e é um prazer, super prazer estar com vocês, e a gente poder contribuir, a gente poder compartilhar um pouco das ações que a ANDAV vem fazendo junto com os nossos distribuidores e a nossa agricultura. Perfeito, obrigada, Alberto. Bom, antes da gente já iniciar o nosso debate, passar a palavra para os participantes, né, para a gente iniciar aqui a nossa discussão, eu quero trazer para vocês algumas informações importantes sobre o agronegócio, né, falar rapidamente aí sobre o passado, a gente entender, né, o presente, projetar o futuro desse setor que é tão importante para a economia brasileira. Nos últimos 40 anos, o Brasil deixou de ser importador de alimentos. Hoje, sabemos, somos grandes produtores, grandes exportadores, os maiores em açúcar, suco de laranja, café, um dos maiores, se não já o maior, em soja, carnes, também produtos florestais, milho e vários outros produtos. Então, entre os anos 1975 até 2017, a produção de grãos, que era, olha só, de 38 milhões de toneladas, cresceu mais de 6 vezes, atingindo 236 milhões, enquanto a área plantada apenas dobrou, né? Então, hoje, a gente produz muito mais em cada hectare de terra. Na safra desse ano, a gente está colhendo em mais de 271 milhões de toneladas. E isso tudo a gente sabe que é graças ao excelente trabalho que vem sendo realizado por todos que atuam no agro, né? Dentro e fora da porteira, desde os produtores rurais, passando pelas empresas que atuam no segmento, até chegar aí no consumidor final. A agricultura vem se modernizando, é sobre isso que a gente vai falar, e é importante que a gente saber, para esses dados tão relevantes de mercado, né, de tanto que a gente vem produzindo, tem todo um trabalho por trás disso, que é justamente o nosso foco de hoje, né, a automação de processos é importantíssima para que a gente consiga também ganhar cada vez mais gestão, eficiência e agilidade. Então, eu gostaria de passar aqui nessa primeira rodada de perguntas, de compartilhar informações, para conhecer um pouquinho especificamente da atuação de cada um de vocês. Começando aqui pelo Thiago, que é da Alecom Tecnologia, né, que está promovendo o evento e fala muito bem sobre automação, né, Thiago? Então, para a gente começar, né, a automação é transformar um fluxo de trabalho manual em digital. E no agronegócio, como que isso vem sendo aplicado, né? Quais as experiências que vocês têm tido desde então? Bacana, Lilian. Como é bom ver esses números do agro, né? Quem dera a tecnologia da informação tivesse essa pujança, né? Mas que bom que a gente está aí firme e forte batalhando nesse mercado. Bom, para falar de fluxo automatizado, né? Acho que é importante fazer uma analogia mais simples possível, né? Do que é um fluxo manual transformado em digital, né? Vamos pensar no mundo onde a gente ligava para o restaurante pedir algo, né? Você não acompanhava quanto tempo vai chegar, você não acompanhava da onde está vindo, né? Hoje você consegue acompanhar, inclusive, se está chegando próximo à sua casa, o valor daquilo, o custo, se vai atrasar, conversar né, no trânsito. Então tem uma série de coisas assim que hoje está no nosso dia a dia, né? A própria questão dos aplicativos aí de Uber, mesma coisa, né? Ligar por táxi, onde está, quando está, para onde vai, né? Você consegue ver o roteiro. Então, imagina isso num fluxo de negócio, né? A gente está falando de fluxo de negócio, de atividades que sustentam as empresas, sejam elas quaisquer empresas, né? E quando a gente fala do agro, com essa pujança, com essa importância que tem, quão importante é também olhar para o back-office, né? Como o Alberto falou aí, né? Olhar para ser eficiente do ponto de vista de atendimento, ser eficiente do ponto de vista de entrega de valor, né? E de economia. Então, isso tudo tem a ver com transformar fluxos manuais, que muitas vezes são demorados, que você não tem rastreabilidade, confiabilidade,
compliance, para fluxos mais automáticos. E quando eu falo automático, não é substituir pessoas, muito pelo contrário, é facilitar o trabalho das pessoas, né? O aplicativo veio para facilitar, para ajudar, né? Então, aqui quando a gente fala de automação de processos, é exatamente isso, né? Pegar algo, e aí temos aí Renato e Éder, que tem muita experiência nisso na prática, né? Fazendo dentro das suas companhias uma série de automação de processos com nossa solução, tem a ver com isso. Eles estão ali atendendo melhor quem? O colaborador, né, através de um fluxo digital, atendendo o cliente através de um fluxo digital, atendendo, né, a própria companhia, né, de coisas que ela precisa entregar. Então, há exemplos disso, né? A gente tem hoje quase que 600 clientes, né, que a gente atende todos os segmentos, não é só o agro, né? A gente tem vários segmentos, mas o agro está crescendo muito nessa esteira de clientes, né? Então, dentro do agro, a gente tem aí Bayer Monsanto, né? Tem a Jalles Machado, a gente tem a Agrofértil, a gente tem vários nomes interessantes, a Timac, Nardini, e tem um caso muito bacana que a gente se orgulha de falar, né? Que a gente atende o governo federal, com mais de 40 órgãos, né? Do governo aí desde 2018, com mais de 600 serviços, né? Ou processos automatizados, dentro do portal www.gov.br e adivinhe qual é o órgão que mais utiliza hoje a automação de processo no governo, né? É o Ministério da Agricultura, por incrível que pareça. Tem 78 desses, mais de 10% dos serviços automatizados lá, né? São 78 só no Ministério da Agricultura, né? E das mais variados tipos, né? E é importante que esse atende diretamente ao cidadão. Quando eu falo cidadão, são pessoas PJs, pessoas físicas, jurídicas, ONGs, prefeituras e tudo que corresponde à necessidade do serviço público, né? Então, essa transformação, só para alguns exemplos aqui, toda a parte de importação e exportação de bebida é solicitado lá e trafega na nossa solução, né? Foi automatizado dentro da nossa solução. Certificado de viagem internacional, que tem que ter aí vacina, né? Provavelmente o Covid vai entrar nessa também. Licença de pesca amador, várias ações do Covid que teve aí incentivos e apoios foram serviços automatizados ali. Parte de créditos, indenizações, crédito fundiário. E tem coisas legais aqui, importação de animais, importação de material genético, habilitação de médicos veterinários dentro de uma lógica aqui, né, do Ministério da Agricultura, registros genealógicos, enfim, tem vários serviços relevantes que estão ali por trás do GovBR, né, como um fluxo que era algo manual, era papel, era, né, informal e virou algo digital, né? Então, são exemplos e até um orgulho para nós esse tipo de coisa que está trazendo economias e está trazendo aceleração e eficiência no setor, né? Então, não quero me estender aqui, né? Estou muito empolgado de falar de tudo isso, mas espero poder ter dado um pouco dessa abertura relacionada aí ao que a gente faz. Muito bom, e é muito curioso, né, a gente ver a diversidade, né, que tem de serviços também possíveis de serem automatizados para que a gente consiga ganhar mais celeridade. E o Ministério da Agricultura tem feito tantos trabalhos também, tem tido sempre muitas novidades, né, então acho que esse mercado vai crescer cada vez mais, viu, lá dentro também, Tiago. Deixa eu conhecer agora um pouquinho da Jalles Machado, né, que é uma empresa referência no setor sucroenergético, esse setor que é importantíssimo para o nosso país, na produção de açúcar, de energia, de biocombustíveis. Então, Éder, como que a automação hoje vem se aplicando dentro da empresa, né? O que vocês fizeram? Qual a necessidade que vocês enxergaram lá atrás e como que está hoje? Lília, as palavras do Tiago, elas foram muito interessantes, dá até para a gente refletir um pouquinho, né? Só pegando um gancho aí da parte dos serviços públicos, né? Às vezes você tem dificuldade quando você vai vender um carro, vai fazer alguma coisa ali, que você tem que comparecer em um órgão, e nada melhor do que aquele processo estar digitalizado, né? Então, eu acho que isso ajuda toda a cadeia como um todo, né? Falando um pouquinho da Jalles, a Jalles é uma empresa brasileira, né, de 40 anos, agora companhia aberta recentemente, abrimos capital na Bolsa, e a gente já está há alguns anos nessa jornada de transformação digital aqui na empresa, né, trazendo algumas melhorias, alguns investimentos, etc. Já investimos em digitalização de documentos físicos, criamos uma central de armazenamento e processamento desses documentos físicos, por exemplo, no passado, em 2016, 2017, organizamos todo esse arquivo digital de documentos para dar uma organizada geral ali.
muita coisa, né, que tem que guardar em papel também, a gente investiu nisso. Em 2020, por exemplo, investimos em contratos, né, via plataforma de assinatura eletrônica digital, e isso ajudou muito todos os processos no ano passado, porque aí veio a pandemia, essa questão de distanciamento e tal, então isso corroborou um pouco para essa questão. Em 12 meses, por exemplo, a gente processou mais de 4.000 documentos eletrônicos, aí de março de 2020 até março agora, até mais de 2020 até mais de 2021. É uma quantidade interessante, né? Porque se não fosse dentro da plataforma, isso ia estar em papel, transitando por aí, enfim. Investimos na plataforma Lecom no final de 2019, 2020, para trazer sinergia, né, para os processos da empresa, para a gente migrar esses processos do ambiente analógico, das caixas de e-mails do pessoal, dos formulários em papel, para começar a trazer esse ambiente centralizado e organizado. Então a gente já vem somando isso na nossa jornada de transformação digital. E eu digo para vocês, por exemplo, nessa questão da automação dos processos, a gente tem casos aqui que saiu de processo de 3, de 5 dias para algumas horas, né? Eu sempre dou o exemplo pessoal. Então, nessa linha, a gente está caminhando nessa jornada, trabalhando nessa convergência, aplicando outras ferramentas também, como Robotic Process Automation, né, o famoso RPA, chatbot, aplicativos móveis. Então, a gente está, né, aos poucos ali endereçando esses temas e trazendo cada vez mais facilidade para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para os usuários de uma forma geral. Mais recentemente, a gente tem trabalhado para fornecer alguns processos para o nosso funcionário, né? A gente tem 3.700 funcionários diretos no aplicativo móvel que ele pode usar no celular dele, tem contra-cheque, tem questão de ponto ali e tal. Então a gente está fazendo também alguns processos para deixar lá dentro da ferramenta móvel do nosso colaborador para ele ter um pouco mais de conforto, rapidez ali no atendimento. De uma forma geral, esse é o nosso cenário, né? Principalmente trabalhando nessa convergência de aplicações e dando cada vez mais eficiência operacional na empresa. Isso aí. Legal, Éder, muito bom. E à medida em que vai vendo o resultado, vocês vão vendo outras possibilidades de aplicação também, né? Para que os colaboradores tenham cada vez mais tecnologia ao alcance deles. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Renato, o setor de crédito também é fundamental, né, para o crescimento do agro, e a automação dentro da Credit Citrus vem trazendo também mais agilidade nos processos, né? Qual a experiência que você pode compartilhar com a gente? Quando vocês iniciaram a automação de processos e quais processos foram automatizados? Ok, Lília, realmente o crédito é fundamental nessa relação do agronegócio, né, nessa implementação de novas tecnologias, né? A demanda por recursos por parte dos produtores ela é constante, acontece a todo momento, e principalmente voltado para a melhoria do manejo, da implementação de novas tecnologias nos negócios. E nessa linha, a Credit Citrus se preocupou em conectar as partes, né? A gente, quando procurou a ferramenta de automação, nós havíamos feito uma lição prévia de casa aqui, de entender os nossos processos, de fazer uma análise prévia, entender quais são as melhorias que poderíamos aplicar nos fluxos de processos, e posteriormente buscamos um parceiro para que pudesse fazer essa automação e a conexão das partes, né, para que a gente pudesse estar à disposição do nosso cooperado, sobretudo o produtor rural, no momento oportuno e quando ele mais precisasse da cooperativa. E aqui nós tivemos a grata surpresa de trazer um case, né, que foi construído em parceria com a Lecom, que inclusive foi premiado internacionalmente como um grande case de transformação digital pelo WFMC em 2019, que foi justamente conectar produtor, cooperativa de produtores e a Credit Citrus como agente financeiro nesse contexto. E como que esse fluxo funciona? O produtor identifica a oportunidade ou a necessidade dele de aplicação de insumos ou maquinários, né, aquisição de novos maquinários ou tecnologia no campo. Ele procura a cooperativa de produtores que pode beneficiá-lo com melhores condições de aquisição desses insumos e tecnologias e máquinas. E o fluxo de BPMS, né, que é a ferramenta do Lecom, conecta essas partes. Então, o produtor procura a cooperativa de produtores rurais
ele entrega ali a sua intenção de compra e automaticamente essa informação chega a Credit Citrus para que a gente possa fazer a avaliação e posteriormente liberação desse crédito. Então, tudo isso foi construído com o apoio dessas ferramentas de automação, para que vocês tenham ideia dos ganhos que nós tivemos neste processo específico, que foi um grande case que tivemos aqui. Nós tínhamos um prazo médio de contratação das operações, algo em torno de 30 a 40 dias, e esse prazo passou a ser de 12 dias, com gestão completa de todas as etapas do processo, tanto para nós, da Credit Citrus, como da Cooperativa de Produtores Rurais, e para esse ano, a gente, como sequencial desse projeto, pretende colocar esse andamento, a exemplo do que o Thiago colocou lá, né, que nós vemos muito hoje o acompanhamento em tempo real por parte do cliente, nós vamos disponibilizar a possibilidade do próprio cooperado acompanhar o andamento da proposta dele aqui dentro da cooperativa. Então, a tecnologia, quando bem empregada, realmente ela traz resultados fantásticos e esse é um grande exemplo do que nós tivemos aqui. Conseguimos conectar a cadeia e beneficiar em velocidade, né, a contratação das operações e permitir que o cooperado tenha o recurso disponível no momento oportuno e que de fato ele faça uso disso para aumentar a sua produtividade e aumentar consequentemente os seus resultados no campo. E agora a gente expande também essa possibilidade não só para produtores rurais, mas como todos os segmentos atendidos pela cooperativa. Nós temos hoje já no ar uma plataforma de Mart Club, em que a gente coloca diversos produtos à disposição dos nossos associados, e as propostas são enviadas e o grande orquestrador desses fluxos internos, falando de back-office, é a ferramenta de BPMS, ela está por trás de toda essa oferta de produtos e crédito que a gente coloca simultaneamente à disposição do nosso associado. Muito bom, Renato, e eu acompanho assim um pouco, né, do mercado, e uma das questões que muitos produtores, pessoal que contrata crédito reclama justamente da burocracia. Então você consegue reduzir muito a burocracia para o acesso ao crédito, né? E como você falou, agilidade de 30 para 12 dias, então isso acaba trazendo também melhores resultados para a própria empresa, né? Bem interessante também o seu caso. Vamos falar um pouquinho agora da distribuição, né, do setor de insumos agrícolas e veterinários. Alberto, como representante desse setor que é tão importante também para o agro, né, tanto para a parte agrícola quanto pecuária, que é a distribuição de insumos, qual hoje a visão da Andave, né, sobre a tecnologia aplicada nesse segmento? A gente tem avançado, eu sei que dentro da Andave tem uma área, né, como um comitê aí para falar de tecnologia. Então, como você vê hoje a automação de processos dentro da distribuição? Muito bom, Lilian. Acho que, talvez para contextualizar um pouco a sua abertura, quando você fala que nós saímos de importador para um gigante exportador e a gente multiplicou em 6 vezes a nossa produtividade nos últimos 40 anos e nós produzimos com menos área, né? Nós crescemos 6 vezes, mas dobramos a área produtiva. Então, a gente aumentou muito o índice tecnológico de produção. Na mesma proporção que a agricultura cresceu no Brasil, isso a gente não fala muito, mas dá para imaginar, talvez, a quantidade de insumos agrícolas que cresceu na mesma proporção. A gente aumentou 6 vezes a produtividade, com menos área. Imagina então, que a gente colocou muito mais tecnologia, falando em produtividade. Imagina, então, defensivos agrícolas, fertilizantes, semente, são autores aí nesse grande cenário importante, equipamentos, enfim. E para que a gente chegasse nesse número de 270 milhões de toneladas, com certeza a tecnologia embarcada, sem ela a gente não chegaria nesse número em nenhum momento. Então, acho que ela suporta, principalmente nessa questão de processo. Um item, sabe, Thiago, que a gente não é muito comum nas nossas lives, nas nossas conversas, e que é fundamental na sustentabilidade do nosso negócio. Atrás ainda, do back ainda, do agro, distribuição, nós temos ainda a questão, né, que o Renato colocou, a concessão de crédito, né? Hoje nós temos uma política de crédito, distribuidores trabalham com credit score, né, para fazer uma análise de crédito, afinal de contas, em várias regiões, o distribuidor acaba financiando muitas vezes, né, o próprio agricultor. O sistema também permite que a gente tenha uma eficiência, por exemplo, logística, né? Imagina como é que é o mundo do agronegócio logístico sem tecnologia, né? Thiago, você falou do Uber e do iFood, mas imagina o grão que chega lá no porto ou chega lá na China. Acho que essa conectividade,
é fundamental na nossa infraestrutura. E aí a gente tem mais coisas, a gente tem controles, a gente tem a questão da rastreabilidade de lotes defensivos agrícolas, a gente tem a questão da relação que nós temos com os nossos fornecedores. Imagine, Bayer, Syngenta, Basf, esses grandes, grandes indústrias, as indústrias que fornecem a gente, também tem logística, e tem processo, e tem tecnologia embarcada. Imagina a gente fazer uma análise de market share, uma análise de customer share, fazer análise do potencial, né, da área produtiva. Isso hoje, graças à tecnologia, nós temos um pouco mais de precisão nos dados. E a Andave, nos últimos anos, ela investiu esforços, né, na representatividade, sempre atento à mudança na questão estrutural. A gente vem articulando esforços, né, em todos os eixos, né, para auxiliar na construção de uma política e diretriz. Hoje nós temos um executivo em Brasília que representa a distribuição, que representa a Andave no pleito, né, principalmente na questão legal. E a ideia mais ainda da Andave, né, Lilian, muito além da tecnologia, a Andave tem outra preocupação, que é um investimento financeiro e econômico na questão de pessoas, né? Então a gente tem toda uma plataforma de treinamento para que a gente possa compartilhar e preparar preparar pessoas para que façam um bom uso e que a tecnologia seja muito mais eficiente. Talvez isso é um pouco da história da Andave. Lá na frente a gente pode falar do nosso GT, né, do nosso grupo de trabalho, com pessoas que trabalham e pensam e conectam nessa questão de tecnologia efetivamente. Perfeito, obrigada, Alberto. Bom, eu quero agradecer a participação de todos que estão aqui, mais uma vez, nos assistindo. A gente está recebendo já algumas perguntas, fiquem à vontade para mandar, sim, perguntas para que a gente consiga trazer aqui também um conteúdo excelente para vocês, né? Bom, falando sobre automação de processos, eu queria aproveitar aqui para fazer a pergunta da Cida Muniz, que ela pergunta assim, como estão atendendo o mercado de insumos em relação a que tipo de automação? Eu gostaria de fazer primeiro para o Alberto, para que ele comente um pouco mais, ele falou já de algumas necessidades, e aí o Thiago poderia complementar, falando se há algumas soluções que vocês já vêm desenvolvendo para esse segmento. Pode ser? Eu acho que nessa questão de insumo, eu acho que sempre vai ser um grande desafio, né? Grande parte da matéria-prima dos nossos insumos são importados, China, Índia, Estados Unidos, enfim, do mundo. Imagina então a gente ter uma pressão de uma doença diferente ou de um ataque diferente, nós temos que ter uma certa urgência em determinado ingrediente ativo para que a gente possa formular e trazer. Além disso, né, Thiago, nós temos também essa questão da agilidade dos registros, né, de produto versus cultura dentro do Ministério da Agricultura. Eu acho que a logística, principalmente quando a gente fala em orçamento, em planejamento de produto versus cultura, nós não conseguimos em nenhum momento desenhar o mercado brasileiro, fazer bons orçamentos de supply, se a gente não tiver suportado, né? Então, eu acho que cada vez mais, o agronegócio ainda depende um pouco de planilha de Excel, né, Thiago? Nós falamos um pouco disso. Oxalá se um dia nós não tivéssemos mais necessidade de ter planilhas, né? E planilha de Excel é fundamental, mas a gente tem riscos no processo, né? Eu acho que a planilha de Excel, a caderneta ainda é uma verdade ainda, eu acho que nós estamos num processo de evolução cada vez mais, né? Essas conexões, e principalmente, né, Thiago, você que está aí, que são os processos, né? Mas são processos com tecnologia e processos com automação. Exato. Aí, eu acho que para falar sobre isso, acho que é importante falar de uma forma aí mais tentando descomplicar, né, essa parte de sistemas que muitas vezes fica complicado, né? Então a gente tem uma cultura ou de ter um sistema que você implanta, tem que usar, é daquele jeito, quadradinho, e se não sai daquilo, né? Ou, como o Alberto falou, fica na informalidade ou no Excel, né? Que obviamente o Excel ajuda, no mínimo, a controlar, mas ele não é efetivamente um sistema de gestão. E aí, onde a gente entra nessa história, né? É no meio disso. Como o Renato falou, né? Muitas vezes BPMS, orquestrador, esse é o meio, né? E é essa
Isso é algo que talvez está pegando mais no Brasil recentemente. O que é esse meio, né? A gente não implanta um sistema, não vai lá, olha, está aqui o sistema pronto, use. Não é isso, né? A gente oferece uma plataforma que você pode vestir o seu processo, né? Então você monta o seu processo dentro da ferramenta, né? Então isso dá uma liberdade absurda para cada empresa, para cada setor, estruturar o seu processo como ele é, como ele deveria ser, quais são as melhorias. Então é uma plataforma que empodera as pessoas, né, das companhias, e aí pode ser a Lecom ajudando nisso, ou a gente tem mais de 30 parceiros que ajudam a fazer esses processos dentro das companhias, ou os próprios clientes têm independência para fazer os processos, né? Então isso, eu acho que queria desmistificar, né? A gente não está implantando um sistema para o setor, a gente está trazendo uma plataforma que contribui para que a eficiência seja gerada como? Criando processos de forma simples, independente, ágil. Então, tem processo que eu falei aqui no Ministério da Agricultura que foi feito em 2, 3 dias. Assim, né? Você fala, pô, como que isso é possível? Né? É possível porque é uma ferramenta que você não precisa de desenvolver de forma codificada, né? Cada vez menos a necessidade de código, então isso acelera a adoção de tecnologia. Dá para falar aqui também que não é só para os grandes, né? A gente falou isso também, né, Alberto? Né? Assim, os grandes estão, obviamente, mais na frente, porque estão antenados a isso, estão vendo lá fora essas tendências, e estão vindo aqui incorporando, mas o nosso objetivo aqui também é falar que não é só para os grandes, né? A gente tem muitos clientes aí, cooperativas, a gente tem mais de 20 cooperativas espalhadas no Brasil inteiro, né, além da Credit Citrus, né? Então tem cooperativa em Chapecó, em Formiga, tem várias cooperativas de crédito aí que a gente também está ajudando. Como? Dessa forma. Está aqui a plataforma, a gente ensina, ajuda, e os processos ela está moldando ali dentro, ela está estruturando ali dentro. Então é muito diferente essa cultura de implantação de sistema ou ausência de, né? É um meio que ajuda a organizar e orquestrar os trabalhos dentro de um back-office, né? Que é tão importante, cada vez mais importante, numa lógica de eficiência, de atendimento. As pessoas querem, né? Por exemplo, o Renato deu um exemplo aí de crédito, ele foi até modesto, ele tem vários, tem lá acho que 50, 60 tipos de processos que ele automatizou e que teve resultados até melhores do que esse, né, Renato? E esse resultado foi fantástico, mas tem vários resultados. E aí ele foi lá, olha, esse processo funciona assim, vamos colocar numa plataforma, assim, assado, orquestra, recebe documento, manda para fulano, volta, não sei o quê, e isso está de uma forma organizada, sem engessar, sem implantar um sistema lá quadradão, né? Então, eu falo muito isso, né? Essa nossa tentativa aqui é mostrar isso, né? E mudar a cultura nossa de tecnologia também, né? Que muitas vezes tem uma versão porque é um sistema quadrado. Não, né? Tá aqui uma plataforma que te empodera, que te ajuda a quê? A atender melhor e ser mais eficiente, né? E é isso que a gente foca em todos os setores, né? Não só no setor agro. Muito bom, Thiago. Até na outra reunião que nós... Desculpa, aproveitando o gancho, né? O sistema quadradão ele pode até ficar ali, como de repente o RP da empresa, mas o BPMS permite você flexibilizar o teu processo, passar pelas fases de aprovação, as tuas regras de negócio, e no final disso integrar com esses sistemas para que as transações sejam efetivadas. Mas o fluxo do processo você consegue moldar de acordo com a tua necessidade. É isso aí. Legal. E na reunião que nós tivemos antes, né, desse evento, uma coisa que o Renato falou que é democratizar a informação. Então, você acaba facilitando muito também o acesso à informação, né, por parte da automação. A gente recebeu mais uma pergunta aqui, quero só agradecer então a Cida Muniz, que mandou a pergunta que a gente fez agora. Cida Muniz, que é responsável comercial da revista Granja, trabalha muitos anos no agronegócio, conhece aí todos os setores. Obrigada, Cida, pela participação, por estar aqui com a gente também. E agora eu vou fazer a pergunta do Felipe Lima, que é da IT One, acho que é assim o nome da empresa. Ele fala o seguinte: prazer em participar, Lilian. Pergunta a ser feita para o Renato e para o Éder. Quais os principais segmentos de negócio que vêm buscando soluções de automação nas corporações que vocês atuam? Então, acho que a gente poderia começar com o Éder e depois eu passo a palavra para o Renato, pode ser? Pode ser. Obrigado pela pergunta, Felipe Lima. Aqui na empresa eu posso dar alguns insights assim. Eu acho que nessa linha de RPA, de automação de processo, com essa tecnologia,
você tem algumas áreas que são certeiras, né? Por exemplo, a área financeira, tem muito processo repetitivo, muita coisa ali que, né, começo, meio e fim, e isso é cíclico, é um local que certamente você tem grande sinergia para isso. A gente começou a nossa jornada nesse tema na área financeira, justamente por conta desse motivo. Mas a gente também já detecta algumas possibilidades nas áreas operacionais, nas áreas de planejamento, né? Então, onde ele tem processos cíclicos dessa forma, que não exige grandes decisões das pessoas, a gente pode viabilizar, entendeu? Então, tem algumas nuances, né, nessa tecnologia de RPA, assim, de você trabalhar o processo que ele já está redondo, já está organizado, né, revisado, porque a gente até discute nos nossos grupos de trabalho, nossos outros colegas lá no Hub Uniago, né, que é o nosso grupo de empresas, a gente discute, por exemplo, essa tecnologia. Então, de repente, você vai automatizar um processo ineficiente? Não, você tem que, de repente, organizar e aí você automatiza ele. E, claro, tira as pessoas daquele trabalho repetitivo para colocar as pessoas para pensarem em fazer outras tarefas mais adequadas, né, que exija pensamento, decisão, inteligência aplicada ali ao processo, né, analytics, enfim. Então é isso aí. Muito bom. E você, Renato? Aqui na nossa cooperativa a gente implantou em todas as áreas, a gente não teve nenhuma restrição. Inclusive, no início do projeto aqui, eu tive um bate-papo com o Thiago e falou: vocês estão sendo ousados, né? Vocês estão colocando o BPMS para rodar no core de vocês, na operação mesmo. Eu falei, o objetivo é esse, é onde justamente nós precisamos ser cada vez melhores, é na operação. E o início foram ali com 37 processos que tem uma correlação direta com o atendimento dos nossos associados, e depois nós expandimos isso para as demais áreas da empresa. Então, hoje a gente tem desde o processo de admissão de associado, que é um processo vital para que o proponente passe a ser cooperado da cooperativa e possa operar com ela, e até o processo de desligamento, quando ele encerra aqui o ciclo de relacionamento com a cooperativa. E nós temos, por exemplo, na área de RH, desde o processo de contratação de pessoas até o processo de rescisão contratual. Então, ele atua em qualquer área, ele pode ser implementado em qualquer área. Isso vai depender muito do que o Éder colocou. Analisar o processo, entender quais os processos já estão maduros, ou mapeados e melhorados a ponto de receber essa automatização. Porque se não fizer essa lição de casa que o Éder bem colocou, de primeiro analisar e melhorar o processo, a gente vai dar velocidade maior para os nossos problemas. Aqui a gente usa uma frase do Gart Capot, que é um dos grandes mestres aí do BPM, que se a gente fizer sem melhoria de processo, a gente vai estar somente automatizando o caos. Aumenta a velocidade dos nossos problemas. Então é importantíssimo fazer essa lição de casa, primeiro de uma análise profunda dos processos para saber o que a gente precisa melhorar antes de automatizar. Muito bom. Obrigada, Renato. Obrigada também ao Felipe, que mandou a pergunta. A gente está recebendo aqui outras perguntas. Fique à vontade também para mandar as suas sugestões, contribuições, né, as suas experiências aqui para perguntar para os nossos convidados. O nosso evento vai até 12h15, então está passando muito rápido o tempo. A gente tem aqui mais um tempinho de conversa. Antes de fazer essa próxima pergunta que a gente chegou aqui para o Thiago, eu queria voltar a palavra aqui para o Alberto Yoshida para falar um pouquinho sobre o papel hoje do distribuidor, né? Ele é um facilitador do uso de tecnologias, Alberto? Como que vocês veem na Andav, né, tendo mais de 1.900 associados, como tem sido esse trabalho hoje? E a gente tem no agronegócio produtores em vários níveis de acesso à tecnologia, né? Qual o maior desafio nesse sentido? Sem dúvida, Lilian. Quando a gente fala de agricultura brasileira, nós temos que dividir um pouco o agronegócio. A gente tem o agronegócio cereais, que é o maior negócio. Nós temos o agronegócio interno brasileiro, de consumo interno. Nós temos o agropecuário, nós temos o agro. Assim, o agro, ele é grande, grande. Eu acho que nós somos, sim, os distribuidores é um meio de levar, captar, ter relação com os fornecedores e levar tecnologia para os produtores com o objetivo de aumentar a produtividade, aumentar o índice tecnológico, aumentar a rentabilidade do produtor, diminuir cada vez mais o
o impacto ambiental, melhorar o score bancário, né, principalmente na questão de financiamento. Nós temos um papel também de treinar pessoas para que a gente possa fazer o uso da tecnologia. Só vou aproveitar essa pergunta, Lilian, e dizer que o nosso setor, principalmente o nosso da distribuição, quando a gente fala levar a tecnologia, nós temos assim, o nosso segmento ele é muito regulamentado, poucas pessoas sabem disso, né? Nós temos assim, nós respondemos, né, para várias entidades. A gente tem Ministério da Agricultura, nós temos IBAMA, CREA, Anvisa, conselhos de classe. Então, o nosso negócio é extremamente regulamentado. Muitas vezes nós temos alguns gargalos, Thiago, na implantação de processo, porque algumas coisas ainda não foram padronizadas, não foram harmonizadas. Por exemplo, receituário agronômico no Brasil. Cada unidade federativa tem o seu receituário. Imagina você colocar isso em processo, automatizar tudo isso, sendo que cada estado tem um modelo específico de receituário agronômico, sabe? Então, às vezes, essa harmonização, essa desburocratização do sistema é uma lição de casa que nós temos que fazer para que os fluxos, né, os processos, eles sejam mais fáceis e mais navegáveis. Então, é uma lição de casa que nós temos, que algumas coisas travam, não por nossa vontade, não, mas sim por uma questão de legislação, né? Então, esse é um papel que nós temos na associação de buscar essa desburocratização, Brasília, entidades de classe, para que a gente possa ser mais eficiente, né? Eu acho que esse é o nosso papel e para ajudar efetivamente o nosso agricultor. Muito bom, e realmente a Andav tem esse papel importantíssimo aí junto aos órgãos públicos, né, para que a gente consiga cada vez mais avançar. Obrigada, Alberto. Vou fazer a pergunta do Wildson Rômulo para o Thiago. Chegou essa pergunta que é a seguinte, Thiago: essa resistência de diversas empresas em automatizar processos por meio de auxílio tecnológico não vem muito de uma cultura de pensar que o processo se tornará burocrático e engessado? Vem, Wildson, obrigado pela pergunta. Sim, vem sim, né? E assim como o sistema engessado. Então, acho que são dois pilares aí importantes que a gente tem que quebrar. Primeiro, né, que uma plataforma de automação de processo, ela não é engessada, ela veste o seu processo. Então, esse é o primeiro, e eu falei isso agora há pouco, né? Então, geralmente, assim, tem processos parecidos, mas cada empresa tem o seu, e tem a sua especificidade. Então, isso ou se converte numa grande customização e puxadinho de sistemas, ou, né, dentro de uma plataforma que entrega isso de forma real, né, com todas as particularidades de cada empresa, de cada setor. Então, isso eu falei do ponto de vista tecnológico. Agora, do ponto de vista cultural, é a mesma coisa. Não se implanta uma automação de processo, né? Se implanta uma cultura de transformação de processo, né? É uma cultura que vai continuamente, né, melhorando e entregando processos novos, refinados, ajustados. E isso não se sai muitas vezes na data zero, né? A gente inclusive tem uma técnica aqui que a gente, os nossos parceiros usam para entregar esses fluxos, né, que tem a ver com uma técnica ágil de entrega, que é quebrar um processo grande em processos menores, entregar uma versão inicial, continuamente monitorar e evoluir isso. Uma ferramenta permite fazer isso de uma forma mais simplificada, é permitido também você fazer isso de uma forma contínua, ou seja, ao invés de você entregar um projeto de 3 meses, 6 meses com algo, você entrega algo no primeiro mês, roda, avalia no segundo melhor e assim continuamente. Então, são dois conceitos importantes. Um, que é uma ferramenta que te traz flexibilidade e aceleração para montar o seu processo, e o outro a cultura também tem que ser mudada, né? Isso muitas vezes vem, né, ao longo também do projeto, que as pessoas começam a se ver, puxa, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo, e aí vira uma onda positiva, né? Essa cultura, ela quase que vem de uma onda positiva. O brasileiro é muito bom para isso também, né? Quando ele vê algo que funciona, ele tem ideias, tem criatividade. Então isso traz uma cultura positiva de melhoria, transformação e continuidade aí no projeto, né? Não é uma coisa que acaba, é uma coisa que tem uma grande continuidade, né? Se a gente perguntar para o Renato, para o Éder aí,
os processos desde a data zero, quando eles fizeram, com certeza tiveram várias e várias melhorias que refletiram tanto no dia a dia quanto na solução, na ferramenta ali que eles foram mudando, né, pela essa facilidade. Então, é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes a gente olha um processo como algo burocrático e engessado, e não é. A gente enxerga isso como um trilho, né? Toda empresa tem que ter seus processos, ele tem que ter eficiência nele, senão ela não é algo que entrega bem, né? Então, a gente olha mais como um trilho, né, e com uma cultura de melhoria contínua do que algo super engessado. Perfeito, e um auxílio enorme na gestão também do próprio negócio, né, Thiago? Bom, a pergunta da Roberta Ezar: vocês precisaram capacitar as áreas de negócio para trabalhar com as automações, ou a assimilação dessa nova cultura de trabalho foi tranquila, né? E as áreas são medidas pelo uso de automação, ou é uma responsabilidade do COE, né, do custo operacional efetivo / TI aqui que ela menciona, medir o retorno? Então, como que é medido, né, essa responsabilidade é de quem? Eu vou pedir para o Éder responder essa, pode ser, Éder? Sim, pode ser. Acho que a pergunta da Roberta é pertinente, obrigado, Roberto. Complementando o que o Thiago falou, realmente precisa sim capacitar as áreas de negócio para trabalhar com isso. Você traz a questão da mudança de cultura, porque o processo ele vai ser sustentado a partir de plataforma, de tecnologia, etc. Então, você tem essa questão cultural que eu acho que é muito importante atuar, trabalhar e melhorar. Aqui na empresa, por exemplo, cada mudança que a gente faz nessa linha, a gente traz o pessoal para fazer um tipo de webinar interno, a gente até criou uma série de webinars aqui internamente para a gente divulgar, gravar essas sessões e colocar na nossa plataforma de vídeos, por exemplo, para outras pessoas poderem acessar depois. Então, eu acho que isso é importantíssimo para disseminar o quê? Nova cultura de trabalho. Tem sido tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Eu acho que toda mudança tem ali alguns pontos. Algumas pessoas assimilam mais rapidamente, outras menos. Mas é uma coisa que tem que ser constante, né? A TI, eu acho que ela lidera muita coisa, ela é protagonista de alguns temas, ela trabalha junto com as outras áreas. As áreas ainda elas não estão sendo medidas assim efetivamente, no nosso caso aqui a gente acompanha tudo que está sendo implantado para ver onde que precisa se ajustar, né? E ela falou de custo operacional aqui deixa eu ver, efetivo, né? Isso. Eu acho que isso é importante. No nosso caso a gente tem estruturado para que essas áreas e essas melhorias possam dar as respostas, o retorno para a empresa, e nós temos acompanhado, sim, efetivamente, todas essa evolução, né, e como eu disse anteriormente, é uma jornada, uma jornada que você vai dando um passo a cada dia, trazendo essas melhorias, e não, de repente, faz uma grande mudança ali, completamente sai da água para o vinho. No nosso cenário, a gente tem atuado dia a dia e incrementado essa melhoria, inovando algumas coisas nesse aspecto incremental e trazendo os benefícios aí para a empresa. Bacana, legal, Éder, obrigada. A gente recebeu também a pergunta do Sérgio Tavares, que é gerente de automação inteligente da Ernst Young, e ele gostaria de ouvir dos participantes cases específicos do agronegócio, fugindo um pouco do RPA tradicional financeiro, RH e etc. Eu acho que eu poderia passar primeiramente também para o Renato comentar sobre esse assunto, para passar um pouquinho alguns exemplos, né, de fluxos. Pode ser, Renato? No nosso caso, Lilian, a gente está voltado para o mercado financeiro, sim. Nós temos esse fluxo que foi implementado em parceria com a cooperativa de produtores, né? Mas como as nossas operações são bem cerceadas dentro do mercado financeiro, a gente é uma cooperativa que tem ali à disposição dos associados os mesmos produtos e serviços que as instituições financeiras tradicionais, então a gente fica muito fechado ainda dentro desse mundo nosso financeiro. Mas eu já tive oportunidades de trocar experiências com empresas de outros setores, né, do agronegócio, e essa ferramenta tem sido implementada em diversos setores. Aí o Thiago acho que pode trazer exemplos concretos para a gente dessa implementação, mas ela é viável para qualquer segmento da economia, ela não é fechada para o financeiro, para o agronegócio, qualquer segmento da economia
que necessita ter gestão dos seus processos, pode e deve utilizar essa ferramenta, esse tipo de tecnologia. Bacana. Você gostaria de complementar algo, Thiago? Sérgio, obrigado aí pela pergunta. Assim, o que mais tem sido utilizado ainda é no back-office, né? Como você falou, ainda é RH, é financeiro, mas que tem uma demanda grande, né? Acho que você sabe muito bem disso, né? Dessas organizações, né? De estruturar melhor o que a gente chama de alicerce, né? De processos digitais, né? O alicerce do processo para que possam ter outras tecnologias e melhorias do processo em si. Mas eu dei alguns exemplos no início, né, que talvez vá de encontro, acho que não aplica tanto para empresas privadas, mas de coisas relacionadas à core, né, relacionadas ao Ministério da Agricultura, né, alguns exemplos aí, toda a parte de importação de material genético, de animais, de registro de animais, habilitação médica, né, de veterinários, registro de genealógico, então são coisas muito específicas, né, que fogem aí do back-office, apesar de um back-office ali, né, são veterinários, são agentes ali do Ministério da Agricultura que estão atendendo, mas que tocam entes externos, né, e como esses, com certeza a gente tem aí, dentro dos nossos clientes, né, esses fluxos também que cada vez mais estão indo um pouco além do back-office, né, estão indo também para atender o cooperado na ponta, como o Renato falou, né, da parte aí do financeiro, né, ele estruturou primeiro o back-office e agora já está indo para uma linha, né, de mostrar o fluxo vivo lá para os cooperados. Então, são coisas que muitas vezes está se organizando interno e habilitando para atender o ponta a ponta que a gente chama, né, que é atender, no final das contas, o cliente melhor, o cooperado melhor, né, e né, o produtor melhor. Então, não sei se o Renato tem também, o Renato não, o Éder tem também alguns fluxos já desse, você está mais no back-office, Éder, você poderia complementar também com alguns exemplos. Sim, Thiago. Acho que a pergunta do Sérgio ela é bem pertinente também. Em 2018 para 2019, a gente fez uma leitura aqui interna de processos que seriam candidatos a serem, né, robotizados, né, atuar com um RPA. E a gente viu, claro, as maiores oportunidades estão nesses tradicionais mesmo. Porém, processo do core business, existem várias oportunidades que você pode ir refinando, né, como manutenção automotiva, manutenção industrial. Na parte de manutenção industrial, por exemplo, no nosso aspecto aqui de indústria, né, agroindústria, a gente implantou mobilidade, o pessoal já está trabalhando ali com ordem de serviço no celular, no aplicativo móvel, etc. Mas você tem esse transacional que pode ser aplicado também com essa tecnologia. Na área agrícola, por exemplo, planejamento de colheita, liberação de colheita, outros processos agrícolas, planejamento agrícola de uma certa forma, e fechamento mensal, que a empresa tem ali todo mês o fechamento. Então, são processos estruturados ali, passo a passo, que isso tudo pode ser otimizado com essa tecnologia. Então, eu acho que no core business tem muita coisa que você vai melhorando e pode ser totalmente otimizado com essa ferramenta. Legal, Éder, eu vou continuar com você, porque chegou uma pergunta do Flávio Quaresma. Primeiro, é um grande prazer ver alguns amigos de longa data, ele faz o comentário, e ele pergunta justamente para você, qual foi ou quais são as maiores dores e barreiras enfrentadas por vocês nessa jornada digital, né, de automação e robotização de processos? E além disso, ele pergunta o seguinte, que eu achei bem interessante, que eu tenho curiosidade também de saber, né, depois dessa implantação, vocês têm um acompanhamento e também comparativo de savings, tempo, custo, e como que vocês têm feito isso? Obrigado, Flávio. Flávio foi um dos meus primeiros professores aí de computação. Um abraço para você, obrigado pela audiência, Flávio, um grande amigo. As maiores dores enfrentadas aí nessa questão da jornada digital, eu posso dizer que justamente é essa questão cultural. Eu digo que a mudança cultural é um dos principais fatores, né? Você mudar a cultura de uma hora para outra não é algo fácil, você tem que colocar isso para as pessoas e principalmente mostrar para elas o quanto que isso vai ser bom na área delas e quanto que vai ser ágil, efetivo para elas, né, melhorarem os seus processos, porque eu acho que as pessoas no dia a dia elas estão muito ali acostumadas, né, ali naquele quadradinho e tal. Eu acho que isso é uma das maiores barreiras. Às vezes a gente tem implantado
algum procedimento novo, alguma tecnologia nova, e a gente faz ali como mais contido ali e começa a divulgar, e as pessoas vão vendo que aquilo é bom e de repente elas querem colocar na área delas. E então, assim, na parte da implantação do LECOM, nós usamos muito esse artifício, né? E aí isso foi sendo divulgado, e aí aumentou de uma hora para outra a visibilidade, e percebemos alguns resultados, principalmente eficiência dos processos como um todo. Aí, como você disse na sua pergunta, né, economia de tempo, economia de valores, né, e tudo isso pode ser obtido através das ferramentas, né? Então, eu acredito muito nessa questão. E aí, respondendo de uma forma geral a sua pergunta, as maiores barreiras, eu acho que é justamente a cultura organizacional. Trabalhar essa cultura é fundamental para que você possa fazer uma transformação digital tranquila e efetiva. Isso aí. Muito bom, legal, Éder, obrigada também para todo mundo que está mandando pergunta aqui. A gente tem mais uma pergunta aqui nessa rodada, e aí depois, como já está se aproximando do meio-dia, a gente faz uma rodada final para a gente falar para onde a gente está indo, né? Qual a visão de vocês, de fato, para o Agro 5.0, né? Como que a automação tem acelerado muito isso mesmo. Então, a pergunta aqui do Ramon Dias para o Renato: como que você, Renato, tem contornado as questões de integração do BPMS? Ele fala que é a ferramenta da LECOM, né, Business Process Management System. Então, como que você tem contornado as questões de integração da ferramenta com outros sistemas que são ligados diretamente aos processos de negócios, por exemplo, crédito? E aí ele pergunta: foi possível realizar a automação dos fluxos e atividades e fazer integrações? Qual tecnologia vocês estão utilizando? Muito importante essa pergunta do Ramon. Eu acredito que, inclusive, deva ser de cooperativa e ter uma realidade muito próxima da que a gente vive aqui no nosso dia a dia. A integração dos fluxos com o nosso core bancário, né, que é um sistema que é gerido pela nossa confederação, a gente tem que realizar ela por meio de RPA. Então, ali a gente entra nesse mundo que o Éder falou tanto, de você ter robôs que consigam retirar informações dos fluxos automatizados e efetivar as transações dentro do nosso core bancário. A exemplo disso, nós temos aqui hoje, em fase de lançamento, um projeto que é de atualização cadastral de pessoa jurídica, que conecta tecnologias. Nós temos um front ali, que é adaptável a qualquer dispositivo móvel ou microcomputadores. O associado entra com o pedido de renovação cadastral. Isso passa pelo fluxo automatizado para fazer as validações de regras de negócios, de informações que chegam por meio do envio do associado, e depois isso é entregue no final do processo a um robô, a um RPA, que vai no nosso core bancário e faz todas as alterações cadastrais necessárias. Então, essa conexão de tecnologias, né, cada uma sendo utilizada para aquilo que ela entrega de mais valor para a organização, é importante. Então, essa integração hoje, basicamente, por não termos conexões por meio de APIs, né, que são conectores que são criados entre sistemas, a gente tem necessidade de utilizar a tecnologia de RPA para fazer essa integração. Legal, obrigada, Renato, muito bom. Bom, a gente vai falar agora, então, um pouquinho mais, né, sobre esse futuro, né? A gente está mostrando aqui várias possibilidades e é excelente a gente conhecer, né, a automação de processos, como ela vem trazendo aceleração aí para o Agro 5.0. E eu vou passar a palavra de novo para o Alberto, porque ele estava comentando no começo o que a Andav tem feito em relação à tecnologia, né, esse comitê, digamos assim, o trabalho que vocês vêm realizando, Alberto. E um outro comentário que eu gostaria de fazer também é sobre hoje a gente ter muitos jovens no agronegócio, né? A gente fala muito das mulheres, a atuação das mulheres, e hoje dos jovens também. Foi-se o tempo, né, que os jovens saíam do agro para estudar na cidade e não voltavam mais. Hoje a gente vê muitos jovens que saem para estudar na cidade, mas que voltam porque eles veem as oportunidades no agronegócio. Esse movimento vai acelerar também a tecnologia? Você acha que hoje esse perfil, né, que a gente tem no agronegócio, ele vai trazer essa aceleração? E eu até aproveito para emendar aqui, que eu lembrei agora, que ontem a BMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, divulgou uma nova pesquisa. Eles entrevistaram 3.000 produtores rurais e esses produtores falaram sobre o uso de tecnologia, né? E, assim, dentre o uso de tecnologia, algo muito simples, que é o uso de smartphones mesmo, né? Que em 2017 era de 64% e hoje
aumentou aí para cerca de 90%. Então, são pequenas coisas que mostram para a gente um agronegócio muito mais tecnificado hoje também, né? Sem dúvida, Lili. Eu só queria voltar ao assunto anterior, quando a gente fala de mudança de cultura. Eu vou colocar o chapéu agora não de Andavi, mas da Yoshida. Eu acho que duas coisas que podem dar errado no modelo de negócio. Processos e pessoas, né? Então, aqui dentro, quando a gente inova qualquer sistema, qualquer processo, nós temos que preparar as pessoas. Aqui dentro nós colocamos, por exemplo, uma universidade corporativa. Dentro da nossa empresa nós compramos, nós temos a nossa universidade corporativa e aqui nós capacitamos e treinamos a nossa equipe de maneira padronizada, medir o entendimento, que o mais importante é que eles entenderam também que houve mudança, os processos vão mudar. Então, assim, é um mega desafio, principalmente, Thiago, quando você fala em mudança cultural, sabe? Assim, é um gigante desafio para nós que estamos aqui, né, liderando pessoas. Eu queria já fazer meu fechamento e deixar algumas considerações. Lilian, é muito bom, sabe, quando você participou com a gente outro dia no encontro das mulheres do agro, né? Assim, como é importante, né, a gente ter essa novas pessoas, né? As mulheres no agro vêm fazendo toda a diferença. Você sabe o que eu estou falando. A gente teve um evento que deu uma repercussão a nível nacional. E além das mulheres, a gente também tem os jovens. Acho que hoje a gente vem passando por um processo sucessório, né? O bastão vem passando para o pessoal mais novo e, evidentemente, que esse time mais novo, eles têm esse approach de adaptar muito mais rápido, né, essa questão que nós temos aí, desde tecnologia de produção, a tecnologia do back, e mais ainda, né, de uma gestão de negócio muito mais moderna. Então, acho que, sem dúvida, homens, jovens e mulheres hoje faz parte do cenário do agronegócio como um todo, e a tecnologia, você falou do smartphone, a gente também rodou uma pesquisa esses dias na Andavi, e é impressionante como a adaptabilidade, não só dos jovens, mas como o público em geral hoje usam, né, o smartphone, por exemplo, para várias coisas. Mas eu queria só, acho que eu devo fechar aqui, já são 12h05, assim, eu acho que seria interessante a gente complementar, além de todos os assuntos aqui discutidos nesse painel, destacar também a importância do consumidor final, sabe? Eles não conhecem isso tudo que a gente está falando, eles não conhecem as boas práticas que a gente faz na sociedade. O brasileiro não conhece efetivamente o agronegócio e alguns ainda falam que nós somos nocivos, sabe? Então, nós temos um problema de comunicação, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E é legal a Alecon estar organizando um evento desse, quem sabe hoje a gente não está ecoando um pouco tudo isso que a gente faz, que o agro faz para pessoas que talvez não sejam do agro. E reforçar ainda essa questão dos quesitos da confiabilidade, da qualidade, principalmente essa questão da garantia de origem, da segurança alimentar, da rotulagem informativa, selos de qualidade, certificações nacionais e internacionais. E, sem dúvida nenhuma, em todas as certificações que a gente vem trabalhando a nível de produtor rural para chegar até o consumidor final, nessa questão da rastreabilidade, a tecnologia e a automação é fundamental no processo. É só assim, Thiago, Renato e Éder, que a gente consegue aproximar o campo até a cidade, sabe? Acho que, e é muito bacana a gente poder mostrar aqui hoje, nessa manhã, o quanto somos importantes e quanto nós temos no back, né, atrás de tudo isso, essa mega infraestrutura que nós temos para fazer essa gestão de 270 milhões de toneladas de cereais, por exemplo. Okay? Eu devo estar encerrando a minha fala, eu queria agradecer imensamente o convite, representando aqui o Conselho Diretor da Andavi, Thiago, você, Alecon, Lília, sempre junto, é um prazer estar com você, e Éder, um abraço ao pessoal, e Renato, foi um prazer conhecê-lo aqui, e parabéns pelo evento, show de bola. Muito bom, obrigada, Alberto, um prazer tê-lo também conosco. Vou passar a palavra agora para o Renato também, já fazer as considerações finais, né, de para onde estamos caminhando. Renato, obrigada pela participação também. Bom, Lília, eu queria agradecer também ao convite mais uma vez. O futuro, para nós aqui do mercado financeiro, ele revela muitos desafios, né, a exemplo de todos os segmentos. Acho que essa questão de cultura, eu queria voltar só um pouquinho nesse tema, que eu acho que é muito forte, né? Acho que isso é uma dor não, na realidade, um desafio que todas as empresas enfrentam. E a adoção dessas ferramentas, dessas tecnologias, elas conseguem quebrar com mais velocidade as existências, né?
Esses exemplos que o Éder trouxe de disseminação das boas práticas dentro das empresas, os cases de sucesso que você consegue alcançar, ele tem que ser muito disseminado para que as áreas como um todo tenham conhecimento do potencial dessas tecnologias que estão à disposição delas hoje, né? Isso, com certeza, faz essa quebra de cultura, essa mudança de paradigma. Hoje, a gente ainda não está em ponto ideal, mas a gente já conseguiu horizontalizar muito da visão dos nossos processos. Hoje, as áreas não enxergam mais funcionar, elas já têm uma visão mais horizontal do que cada um tem que entregar para o processo, independente de qual área, qual gerência, qual diretoria eles respondem. Então, isso é muito importante fazer esse trabalho. Com relação ao futuro, eu acho que eu vejo duas possibilidades aqui, ou três, para o futuro dos próximos passos que nós temos, né? O primeiro é que agora a gente tem um desafio de aumentar a velocidade de tudo que a gente faz, né? A gente até hoje pode atender muito bem os nossos associados, agora você precisa aumentar muito a velocidade desse atendimento. Para isso, a adoção de tecnologias como RPA, inteligência artificial, é fundamental. A gente não consegue dar esse passo à frente sem incorporar essas tecnologias no nosso dia a dia. E o grande desafio que fica sobre esse aspecto é como a gente garantir um atendimento digitalizado, ágil, com velocidade e, ao mesmo tempo, humanizado. Afinal, aqui na nossa cooperativa, a gente fala de uma associação de pessoas, né? Então, a gente sempre tem que construir algo hoje com as pessoas, não só para as pessoas, mas com as pessoas. Então, tudo que a gente desenvolve aqui, a gente precisa primeiro entender se aquilo vai atender a uma expectativa, a um anseio do nosso associado, que é para quem a gente, de fato, entrega valor. Então, o grande desafio é construir hoje, dentro dessas diversas tecnologias, entender o que nos apoia para construir uma experiência que seja, do ponto de vista de velocidade, porque o mercado financeiro hoje, a gente fala internamente aqui que ele tem um novo patamar. O patamar do mercado financeiro hoje é o Pix. Qual que é a velocidade de um Pix? Você transfere recursos de qualquer instituição financeira num clique. São 10 segundos para fazer uma transação. Então, a velocidade que as pessoas esperam hoje do mercado financeiro é o Pix. Então, a gente precisa garantir essa velocidade, essa quebra de burocracias, mas, ao mesmo tempo, manter essa humanização do atendimento, essa personalização da oferta de produto e serviço. Então, acho que esse que fica um grande desafio e é nessa linha que a gente tem trabalhado muito internamente para identificar o que pode nos apoiar e trazer realmente esse cenário que seria o ideal para a atuação de qualquer instituição financeira, sobretudo falando de cooperativa, que tem esse elemento diferencial, que é justamente ser uma associação de pessoas, a gente ter dentro do nosso negócio o cliente também, ao mesmo tempo, sendo dono do negócio. Então, o cooperado, o nosso cliente, ele é dono do negócio, porque é sócio da cooperativa, e ao mesmo tempo é o cliente que espera receber esses produtos e serviços com qualidade, com velocidade e sempre com preço justo. Então, esse é o grande desafio que eu vejo para nós, enquanto cooperativa, para esses próximos anos. Perfeito, Renato. Obrigada por suas grandes contribuições aqui dessa manhã hoje. Foi muito bom ouvi-lo também. Éder, a participação aqui do Alberto, né? Prazer conhecê-lo também, Alberto, nesse bate-papo nosso. O Éder também, foi um prazer enorme conhecer você. Tiago, satisfação em revê-lo, mesmo que digitalmente, mas muito bacana. E agradecer a você, Lilian, pela condução do evento, que foi brilhante. E que tenhamos próximas oportunidades aí de abrirmos novamente esse debate que sempre nos traz excelentes experiências. Obrigado. Obrigada, Renato, mais uma vez. Éder, a palavra é sua. Bem, obrigado, pessoal. Agradeço por ter participado aqui com vocês. Eu, nas minhas considerações finais, queria começar minha fala. Tem uma frase que eu acho muito interessante, é uma frase antiga, mas muito atual ao mesmo tempo. A única coisa permanente é a mudança, né? Já dizia o filósofo pré-socrático Heráclito, nos anos 500 antes de Cristo. Então, a única coisa permanente é a mudança. Então, isso é o que vai acompanhar sempre, né? Assim, sempre vai mudar. E a tecnologia nos dias atuais, até corroborando um pouco com o que o Renato falou, tecnologia, inovação e conectividade, isso dá o tom para esse novo tempo. Isso está dando o tom para os novos tempos. Então, a gente vê, por exemplo, tecnologias exponenciais aumentando cada vez mais o acesso. Hoje as pessoas estão conectadas, os dispositivos móveis
praticamente tomaram conta aí, né? Então a pessoa hoje não precisa mais ter um desktop, um computador na casa dela, ela pode estar conectada no mobile, e isso traz uma grande mudança na vida das pessoas. Então, dispositivos conectados, eles dão acesso a uma fonte limitada de informações. A indústria já está vendo isso, a indústria de entretenimento, as empresas que trabalham, né, no varejo, e-commerce, etc. Então, isso, né, tem trazido todas essas mudanças. E no ambiente corporativo também, por exemplo, aqui a gente tem na Jalles o projeto 4G no campo, nós temos aí mais de 1.600 smartphones na linha de frente, o pessoal utilizando cada vez mais, a gente investindo em mobilidade para essas pessoas. Tudo isso sem grandes estruturas, complexas estruturas de tecnologia, ele pode atender ali rapidamente, facilmente, o que ele precisa fazer. Então, acho que os desafios nossos futuros é transportar para o mundo digital conceitos complexos, né? Como ética, cidadania e outras coisas que a gente vê em alguns impactos, né, que a tecnologia traz para a vida das pessoas, tanto pessoal quanto profissional. Esses impactos, eles ora são positivos, ora não são tão positivos, né? E eu finalizo a minha fala com uma frase de um professor chamado John Cooking, que ele disse isso em 1967, e é uma frase muito legal, muito atual também. Ele fala o seguinte: o homem cria as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Eu acho que o principal desafio é não deixar que as ferramentas nos recriem, né? A gente seja a essência, tenha a própria essência do homem, do ser humano, com humanidade e outras coisas mais, e não deixar que coisas negativas atinjam essa essência, né? Então é isso aí. Obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde. Perfeito, Éder. Muito obrigada. Bom, Thiago, passo a palavra para você. E muitas oportunidades, né? Muitos desafios, mas também estamos avançando e a gente tem aí um campo de oportunidades muito boas. Lilian, acho que não preciso falar mais nada, né? Depois aí das considerações dos nossos amigos, como é bom ter um webinar que tenha pessoas aí qualificadas, né? Que compartilham conteúdos, né? Com bastante tranquilidade e vontade, né? Então, muito bom ouvir aí as palavras do Alberto, do Renato e do Éder aí com essas frases. E as coisas que eu tinha anotado aqui, praticamente para finalizar, todos eles falaram, né? Então, o que eu vou falar aqui é mais reforço. Essa questão da mudança que o Éder falou é o que eu tinha notado muito forte, né? A gente vê momento de pandemia que a gente viveu e vive, né? Quanto a mudança foi acelerada, né? E que a gente fala, não, agora está mudando. Não, já vinha mudando, né? E agora está acelerando a mudança. Então, a gente viu os nossos clientes a importância de estar se preparando continuamente, né? Então, não está agora, nesse momento, procurando novas tecnologias, já procurava novas tecnologias, já olhava para o back-office, já automatizava processo, né? Já olhava de forma contínua que a mudança vai chegar, né? Então, independente daquilo que a gente fala, né? Meu avô falava, né? Olha, a hora que você precisar, você tem que aprender a nadar, a hora que você não precisa, porque a hora que você precisa, ou você nada, ou você nada, né? Então, a gente viu muitos dos nossos clientes que estavam nessa jornada de automação e a facilidade que teve de trabalhar remoto, porque você não está trabalhando só com videoconferência, você está trabalhando com operação remota, né? Com fluxos de trabalho remoto. Você tem que rastrear, controlar, gerenciar. E a gente vê outras mudanças surgindo, né? Um SG da vida, né? Quanto que a importância da governança está chegando, isso também se passa muito para o processo. Então a mudança ela é contínua, como o Éder falou, e o que a gente acredita aqui é atitude também contínua de evolução, né? Isso é importante, né? Então, não é esperar ter algo para realmente se acelerar, é continuamente buscar, refinar e melhorar. E é difícil isso, sair da zona de conforto, muitas vezes. O ser humano tem essa dificuldade, né? Fica ali na zona de conforto e acabou. Não, a hora que você está na zona de conforto, que você precisa se repensar, melhorar e refinar. Então, o Éder falou isso com aquela frase fantástica, que é uma frase antiga e que é tão atual. E aí, indo aí para dos porquês, né? É porque o mundo está complicado e ele precisa ser mais humano, ele precisa ser mais simples, e isso naturalmente passa por tecnologia, né? A tecnologia tem que vir para transformar o mundo mais simples, mais humano, mais acessível, mais fluido,
né, e menos complicado, né? Esse é o desafio, né? Continuamente melhorar para se fazer isso. Parece fácil, né? Mas esse é o objetivo. E aí um recado final é que as pessoas procurem continuamente estudar esses tipos de novos conceitos, né? Porque conceitos realmente de ferramentas low code, né? Que te entregam soluções mais simples, mais rápidas, conceitos de automação descomplicada, não aquele, né, que tivemos perguntas aqui de engessar processo, não, é simplificar, é ao contrário. Então, realmente, é o ser humano que vai fazer isso, né? Não são as máquinas, somos nós aqui que temos que fazer isso, temos que ter essa atitude, esse protagonismo e fazer isso, né? Então, não me estendendo aqui, queria agradecer demais, foi um webinar aqui fantástico, né? Compartilhando com os colegas aí esse conteúdo fantástico. Obrigado, Lilian, obrigado, Alberto, Renato, prazer em vê-lo aí, você, Éder, prazer em estar conosco aqui como clientes, né, nos desafios que a gente tem, né, e nas evoluções, e é muito bom aí estar aqui compartilhando tudo isso com todo mundo. Muito bom, obrigada, Thiago, também, obrigada, Alberto, obrigada, Renato, obrigada, Éder, obrigada a todos que estão conosco até agora, que se inscreveram, estiveram aqui, obrigada para todos também que participaram com perguntas, com os comentários. Para mim foi um grande aprendizado essa manhã, muito bom realmente estar aqui com vocês, aprendi demais. Agradeço a oportunidade mais uma vez, o convite da Lecom, e espero que a gente tenha mais eventos de agronegócio para cada vez mais falar da evolução que a gente está tendo também da automação de processos, para que a gente atinja aí cada vez mais um agro ágil, né, e celere, como a gente tem conquistado, graças a isso, de fato, a tecnologia. Obrigada, então, a todos, desejo uma excelente tarde e até o nosso próximo encontro. Até logo, abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.